Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje, vamos falar sobre as mulheres no setor energético brasileiro, com Darlene Testa, assessora sindical. Olá, eu sou a Darlene Testa, eu sou uma militante que já passei por diversos momentos e espaços de atuação no Partido dos Trabalhadores e nos movimentos sociais. A minha filiação foi em 82, quando eu estava no início da faculdade, e nós resolvemos lançar um candidato do nosso grupo, que eu fazia geografia na época, e a partir daí eu comecei a atuar na militância, no movimento popular, principalmente com trabalhadores rurais nesse primeiro momento. E a minha militância aí foi para o MST. Do MST eu conheci a CUT, e na CUT eu acabei trabalhando na formação sindical por muito tempo. Daí eu acabei também indo para as atividades de planejamento estratégico e conheci o setor energético do estado de São Paulo. E fui trabalhar para construir um programa de formação para o Sinergia, que eram os sindicatos eletricitários na época, e até hoje eu faço assessoria para eles, e ao mesmo tempo a minha militância passou a vir para Campinas, que é a sede do sindicato. E de lá veio a minha militância no PT Campinas, do qual hoje eu sou a secretária de comunicação. Ao longo do tempo, a política energética brasileira, ela sempre teve um tratamento talvez diferenciado para as mulheres, que as mulheres, muitas delas são chefes de família. E são elas que têm que lidar com o orçamento e fazer com que, né, caiba no orçamento pagar a conta de luz, que após as privatizações foram ficando muito mais caras, né? As tarifas são muito caras e ainda hoje, mesmo com o governo nosso, as privatizações, esse monte de empresas privadas que nós temos, faz com que a gente ainda tenha tarifas bastante altas. Apesar de que o governo lançou, né, nesse último período, alguns programas que possibilitam, não só o Luz para Todos,
que foi acesso à energia nas regiões mais longínquas, mas a redução das tarifas, um subsídio para a redução das tarifas. Mas a gente precisa de muito mais, porque existe uma questão de pobreza energética, né? Nós temos ainda um contingente, acho que de 35 milhões de pessoas que vivem com dificuldade do acesso à energia. Então, existe essa ideia de que nós precisamos, junto com todos os elementos de pobreza, também acabar com a pobreza energética. E essa é uma das tarefas que, em nível nacional, os trabalhadores do setor, né, também, além das suas tarefas, né, de discutir os seus direitos enquanto trabalhadores do setor, também atuam para que a gente possa ter um modelo de política energética que seja mais democrático e menos excludente. Então, essa é uma das tarefas às quais eu me incluo nesse papel de assessoria. E também de fazer com que, dentro disso tudo, as mulheres estejam sendo reconhecidas, né, como sujeitos de direitos e fazer com que elas possam se enxergar dessa forma. Então, o trabalho, aquele chamado trabalho de base, né, que a gente faz, também vai sendo voltado para as mulheres. Acho que a presença das mulheres é fundamental, né? Primeiro, pelo olhar, eu acho, mais amplo que a gente consegue dar para todas as situações. Segundo, porque não há projeto nenhum de país sem a presença das mulheres. Esse é um campo, tanto do movimento sindical quanto da vida partidária, em que ser reconhecida como uma dirigente, como uma militante, é um trabalho árduo. E não é só pela competência. A gente, além de ser competente, a gente tem que ser sempre um pouco mais, né, de tudo para se firmar nesse espaço. Acredito que as mulheres hoje cada vez mais conseguem, né, fazer isso. E é por isso que hoje, nesse 14º Encontro Nacional, estamos aqui em número suficiente e unidas, né, e unificadas com essas duas questões que elas, para mim, são fundamentais nesse próximo período. A paridade, ela tem que ser o mínimo, né? Nós queremos não só paridade, mas queremos estar nos espaços de poder com poder, né? E que os recursos ou a estrutura que é dada para que todas as secretarias funcionem estejam da mesma forma com as mulheres, para que a gente possa ter um contingente muito maior de mulheres dirigindo os partidos, sendo vereadoras, deputadas, ocupando os espaços na sociedade como um todo, de forma qualificada, porque a gente sabe que pode. A minha trajetória foi uma trajetória da convivência num mundo bastante masculino, porque eu gostava de esporte, e gostava de esporte na minha cidade. E fui escrever, participava daquelas Olimpíadas, e fui escrever um dia sobre esporte, e isso saiu num jornal local, sobre o time de futebol da cidade. E as pessoas depois na escola vieram me perguntar por que você escolheu aquilo para falar. Sim, porque posso, eu gosto, né? Disso nasceu, acho que foi mais se concretizando essa ideia de que a mulher pode fazer o que quer em qualquer espaço. E, a partir daí, a minha passagem, a minha trajetória na universidade foi sempre discutindo como a gente pode atuar de maneira a oferecer o conhecimento que a gente tem para transformar a realidade. Como que essa realidade é transformada num mundo muito masculino? E aí eu passei, então, a me aproximar mais dos movimentos, né? E com isso, quando eu cheguei no movimento sindical, que também é um movimento muito masculino, e o setor elétrico é um setor com quase 90% de homens, eu acho que você ter convicção do que você quer, capacidade para fazer
e a doçura de enfrentar essas adversidades sem que a gente quebre, né, as flores, mas que a gente possa fazer com que a unidade de todas as pessoas que estão à sua volta vá trabalhando. Eu aprendi a militar pensando na escola Paulo Freireana, no trabalho de base, que é aquele que acolhe, que é aquele que conversa, que dialoga. Então, eu acho que isso acabou me dando essa possibilidade de dialogar com os diversos setores. E, mais atualmente, eu fui reeleita, né, secretária, coordenadora do setorial de energia, por conta dessa possibilidade, não só pelo conhecimento técnico na área da energia, mas principalmente pela capacidade de entender que todos nós juntas podemos fazer com que a realidade mude. E isso eu consegui articular as diversas particularidades que tem no setor, porque tem trabalhadores do setor de energia, engenheiros, trabalhadores das empresas de geração, distribuição, e a gente foi juntando tudo isso, os movimentos, e consegue hoje fazer esse debate da transição energética com esse olhar de que a gente precisa fazer transição energética para quem precisa. Na transição energética, ela tem que vir junto com os direitos de cada trabalhador e cada trabalhadora que está no setor, mas sim, principalmente, para que as pessoas, né, para que a população tenha mais qualidade de vida. Então, eu acho que não existe um caminho único, não existe método técnico, mas existe você conseguir trabalhar com as situações e com a realidade, e sempre sabendo que sozinha ninguém vai a lugar nenhum, ninguém faz nada, e que mais um, né, forma aquela grande corrente que pode fazer com que a gente saia em disparada. Hoje a aula foi sobre as mulheres no setor energético brasileiro, com Darlene Testa, assessora sindical. No programa de hoje você vai ver como foi o ato do dia 23 de janeiro. Vai saber como foi o segundo encontro estadual de mães, professores e estudantes atípicos. E vai saber mais sobre a inteligência artificial na escola. Acompanhe. Na sexta-feira, dia 23 de janeiro, a APUESP realizou um grande ato em frente à Secretaria de Educação, na Praça da República. Além de professores e professoras da rede pública, o ato teve a presença dos participantes do segundo encontro de professores, pais, mães e estudantes atípicos de São Paulo, ocorrido na sede central da APUESP. Pessoas com deficiências físicas e cognitivas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, mas para que possam usufruir plenamente desses direitos, elas precisam ter suas necessidades especiais atendidas nos ambientes que frequentam. Na escola, quando essas demandas não são atendidas, o futuro de um aluno pode ser seriamente comprometido. Para os participantes do encontro, é isso que tem acontecido no estado de São Paulo. O governo tem demonstrado descaso com as necessidades desses alunos. A diferença ela não é para discriminar. Ela é, na verdade, para que a gente entenda que nós temos que tratar de uma maneira especial aquele que está vivendo uma diferença, que é uma desigualdade numa sala de aula. Nós temos que ter o professor de atendimento especial para isso. Não é uma questão só fisiológica, de limpar o menino, de dar comida, né? Que é assim que é resumida a política de inclusão. Segundo a coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público de São Paulo, o Brasil tem políticas públicas eficientes para garantir a inclusão nas escolas.
O que falta é a implementação dessa política no sentido de contratação dos recursos humanos necessários para que ela possa ser efetivada de forma adequada. O que a gente percebe é que assim, tem que se investir em professor de educação especial para que a gente possa ter um trabalho, de fato, que atenda adequadamente os alunos com deficiência. Para pessoas como Tatiane, que é mãe de uma aluna atípica, a falta de profissionais especializados cria insegurança e uma sobrecarga para os professores que atuam na rede pública. Eu não tenho coragem de deixar na mão de ninguém, porque já não está tendo professor direito. Quem dirá a gente deixar na mão de alguém para cuidar, né? Então a gente está nessa luta para essas professoras. Não é professora que eu falo, elas são anjos que Deus mandou para os nossos filhos, são os nossos segundos olhos, né? Porque se não são elas nas escolas, quem será pelos nossos filhos lá dentro, né? Grande preocupação em relação às pessoas com deficiência é que não basta só simplesmente essa pessoa ser matriculada na escola. Ela tem que poder frequentar a escola, como ela tem que poder participar das atividades, inclusive as extracurriculares, e também ter aprendizado, ou seja, ter o acesso ao currículo. O governador tira 11 bilhões da educação. Ele não tem orçamento, não tem no orçamento, eu estou na Assembleia, não tem orçamento para investir mais, porque ele reduz o investimento. Não é que não tem o dinheiro, ele não faz prever no orçamento, por mais que você brigue por isso. Então nós vamos ter que fazer a luta na rua. Depois do encontro, os participantes se encaminharam para o ato realizado em frente à Secretaria da Educação do Estado. O evento foi aberto com um protesto contra a forma desastrosa com que foi feita a atribuição de aulas. Este ato numeroso aqui na Praça da República, diante de tanta injustiça de novo na atribuição de aulas. E eu quero dizer claramente aqui que não foi o fato de ser presencial. Eu posso dizer com certeza que houve sim má fé da Secretaria, que não fez as tecnologias funcionarem como mediação. Porque se fosse do jeito que foi articulado, tinha dado tudo certinho. Mas o que aconteceu, na verdade, é que deixou presencial e não alimentaram as plataformas que estavam para isso. E por sorte, onde nós pudemos atuar, nós atuamos e corrigimos. Portanto, o problema não é a transparência, o problema é tentar fazer na marra a atribuição digital sem ter competência, que é o problema desse governo. Esse ato de hoje não foi pouca coisa. Vários segmentos da sociedade estiveram aqui presentes, centrais sindicais, outros sindicatos do magistério, sindicatos que se preocupam de fato com a educação, estão se unindo para que futuramente, no futuro próximo, vamos ter que ter uma greve. Não é fácil falar em greve, eu sei que vocês estão nos assistindo, mas greve da educação atinge a toda a população, mas é por vocês, é por educação pública de qualidade. O ano deve começar com muita dificuldade, sim, para nós, mas para o governo também, né? Eu acredito que o fato da atribuição de aula, veja, naquilo que foi presencial ela deu certo. Onde não deu certo? Na plataforma digital do governo. E isso me pareceu algo de boicote mesmo. Porque, veja, eu não sou negacionista das tecnologias, nunca fui. Mas eu entendi que o governo embolou isso aí para dizer, olha, não dá para ser presencial. Não é o fato de ser presencial. O fato foi que as plataformas não funcionaram. Em 2025, apresentamos a primeira parte de uma matéria dedicada a compreender como a inteligência artificial está redesenhando práticas escolares. Agora, na continuação, voltamos à Faculdade de Educação da USP para aprofundar o debate sobre o impacto da tecnologia no ensinar e no aprender. O ChatGPT ele surge em novembro de 2022 e desde então tem provocado assim uma revolução na produção de textos pelos alunos.
E, por outro lado, nós, professores, muitas vezes não temos condição de nos atualizar por inúmeras questões materiais, ou também não nos sentimos chamados a nos atualizar acerca disso, como se fosse algo que não demandasse a nossa atenção. Alguma coisa que bastaria a nós negarmos ou ignorarmos. Só que o impacto disso já está sendo gigantesco na produção textual dos nossos alunos. De que modo evitar que o aluno deixe de pensar enquanto escreve? De que modo evitar que essas ferramentas assumam o papel que nós todos esperamos seja da capacidade de reflexão desses alunos? O modo, para mim, é mostrar como ela funciona, mostrar as suas possibilidades. Na verdade, estamos lidando aqui com um certo tipo de inteligência artificial, que é aquela que gera textos. E na escola, o que nós pedimos aos nossos alunos, antes de tudo, no caso da produção textual, é que sejam capazes de elaborar textos que reflitam a própria reflexão. Então, eu penso que a melhor maneira de garantir que essas ferramentas de inteligência artificiais não suplantem, não ocupem o lugar da reflexão, é utilizá-las de modo reflexivo. Então, utilizá-las junto dos alunos, ensinando aos alunos como que elas podem servir de ferramenta, sendo guiadas pela reflexão desses alunos, sendo guiadas pela própria intencionalidade dos alunos na produção dos seus textos. Se nós não fizermos isso, se nós não usarmos a ferramenta com os alunos, de modo a demonstrar para eles que ela é uma ferramenta capaz de fazer muita coisa, mas que não pode substituir a reflexão de cada um deles na produção do texto, não porque ela não seja capaz, eventualmente, de produzir um texto, mas porque isso representa uma perda importante na formação desses alunos. Esse trabalho de uso da ferramenta e de reflexão sobre o seu uso e sobre as suas potencialidades é que precisa ser incorporado nas nossas práticas. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para acompanhar as notícias sobre a nossa educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.